Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, codificação essa realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro, que trata da lei moral desta obra, não é? É composto por 11 capítulos. E nós já estamos no capítulo 10, que trata da nona lei moral, que é a lei de liberdade. Nós estamos, e entramos ontem, não é? Na liberdade de consciência. Cada um responde por si, diante da própria consciência, não é? Então, nossa consciência tem liberdade. E na questão 838, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: toda crença é respeitável, mesmo quando notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável, dizem os espíritos superiores, desde que seja sincera e conduza à prática do bem. Ok? É sincera? Conduz à prática do bem? Então é respeitável. Então é respeitável. Não é sincera? Não conduz à prática do bem? Afastemo-nos dela. E eles completam dizendo assim, os bons espíritos: condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Simples assim. 839 pergunta Allan Kardec. Voltando aqui, não é? Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal, e o mal é tudo que se afasta das leis de Deus. Não é bem. Ok? E se não é bem, é o mal. O bem é perfeição, o mal é imperfeição. Quanto mais nos afastamos das leis de Deus, mais imperfeitos. Quanto mais nos aproximamos das leis de Deus, mais perfeitos. Pelo menos menos imperfeitos, né? Questão 839, pergunta Kardec: será repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós? Não foi isso que foi dito lá em cima. Toda crença que conduz ao bem e seja sincera é respeitável. Apenas repreensível é a que conduz ao mal. Mas Kardec é um mestre também por excelência, um professor por excelência. Então, não um mestre como Jesus é o mestre, mas existem outros tantos mestres no mundo, não é? O mestre é um bom professor. Ele pergunta, será, ele explora, ele vai e faz várias vezes, várias formas, às vezes, uma pergunta, a fim de que pessoas que estejam em dúvida ou não tenham conseguido entender mais profundamente, tenham a oportunidade de entender melhor. Será repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós? E a resposta é: isto é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Vejamos. Primeiro, ele falou da crença em si, lá na 838, ok? Ou seja, condenar a crença que conduz ao mal. Mas aí ele fala de repreender a crença de alguém. Olha, alguém crê em algo que não é bom. Mas é assim que a pessoa pensa. Ok, você está falando isso, mas eu continuo. E é isso que eu quero. E então, o nome disso é o quê? Livre
Arbítrio, não é? A resposta dos espíritos, isso é faltar com a caridade, é atentar contra a liberdade de pensar, a liberdade, arbítrio. Não é? Liberdade, livre, decisão de pensar, sentir, fazer o que quiser. Mas tudo tem uma consequência. Nós temos a liberdade, Deus nos dá essa liberdade. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência interpor obstáculos a crenças capazes de causar perturbação à sociedade? Então, será atentar contra a liberdade de consciência se forem impedidas certas crenças? Resposta: pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Lembra que nós vimos antes? Se tentarmos calar algo que está dentro da pessoa, nós estamos gerando hipocrisia. A pessoa vai dizer aham, mas dentro dela ela crê no que ela quer. Mas dentro dela ela crê no que ela quer. Vamos imaginar que faça parte da crença de alguém, vou falar uma coisa bem absurda, queimar um pecador, vamos falar uma coisa bem antiga, né? Queimar um pecador, coisa bem inquisitorial, bem Idade Média. Não pode fazer isto não, proibido, não se pode fazer nenhum tipo de ato religioso que implique a morte de alguém. E a pessoa vai ter que aceitar isso, porque agora é lei, não pode fazer e acabou, pronto. Ela pode ir lá dentro dela pensar que ela continua vendo nisso uma forma que ela dentro dela, ela continua acreditando naquela forma de ato religioso, que não tem nada de religioso, mas vejamos, estamos falando aqui de algo extremamente equivocado, mesmo que, como ele disse lá em cima, não é? Que conduz ao mal. Isso conduz ao mal, conduz a matar alguém, isso conduz ao mal, não é? Se a pessoa pensa isso, ela que pense, liberdade de pensamento, e depois vai conversar com Deus, não é conosco. Mas não pode mais, a lei proíbe. Então é isso, não pode mais, acabou, está proibido. Deve pensar, pense à vontade, mas aí é você com Deus. Fazer não pode mais não, ok? Pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. E Kardec comenta dizendo: reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Ou seja, ela não pode fazer o ato. A crença, ela não acredite no que quiser, mas o ato não. O ato não pode. Se for algo que vá causar prejuízo a terceiros, não pode. Onde é que isso é bom? Se não conduz ao bem, não nos leva a Deus. Fato. 841 pergunta Allan Kardec. Por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade de consciência da pessoa, pensar o que quiser, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Poderíamos até usar esse mesmo exemplo bem hipotético de algo de séculos atrás. Olha, isso não é bom, imagina, isso é atentar contra a vida humana, e Deus não se apraz de uma coisa dessa. Deus não vai concordar com algo assim, não pode ser um ato religioso. Então, por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que certas doutrinas equivocadíssimas se propaguem? Veja, de novo é isso.
Uma coisa é o que se pensa, outra coisa é o que se faz. Então, o que se faz tem que estar dentro da lei. O que se pensa, não podemos aplicar lei, porque a pessoa não é necessariamente... Não vai nem tem que expressar o que pensa. Está lá, ela fala mesma, ok? Daí essa questão da consciência, porque ela sequer tem que falar sobre o assunto. Mas ela não faz, não é? Ela está lá com ela, mas a gente sabe. A pergunta é: devemos procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Resposta dos bons espíritos: certamente que podeis e até deveis. Se a pessoa está equivocada, nós podemos dar aquele toque, né? Não estamos criando expectativa de que a pessoa vai concordar, aceitar, não, mas ela pode ouvir. E ela depois pode até esquecer, dizer, eu vou esquecer isso que você me disse. Dar um toque, nada de ficar fazendo preleções e, vou dizer assim, tentar converter. Isso é uma tolice, né? Tolice. Por quê? Porque a pessoa só vai mudar a consciência dela, o pensamento dela, se ela quiser. Ninguém obriga ninguém a mudar pensamento. Então, os espíritos dizem que certamente que podeis tentar, não é? Trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram, obedecendo a falsos princípios. Mas, a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Mas como que eu vou usar a violência para mostrar para a pessoa que aquele é um mau caminho? Mas a violência é um mau caminho. Isso é um contrassenso, não é? Não faz sentido nenhum. E os espíritos continuam dizendo assim: se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não no outro. Nós, na nossa prática, na nossa própria consciência. Pelo exemplo. Então, nós impomos ao outro ter que observar o nosso exemplo. Então, sejamos o melhor que pudermos, porque nós somos também vitrine e exemplo e testemunhando o que acreditamos uns frente aos outros. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-lo, ou seja, mostrar alguma coisa a alguém, não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitidos, ou seja, essas ideias boas, seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. Ou a pessoa entende, principalmente nós, não é? Os espíritas são pela fé raciocinada, é preciso que eu entenda para ter fé. Então, se a pessoa não entende, eu não posso obrigar que ela entenda. Não é? Outra coisa não faz sentido nenhum. Mesmo. Né? Sendo assim, uma coisa é nós falarmos, olha, se me permite, eu vou só lhe dizer isso assim. Ok, mas eu não quero saber disso. Ok. Mas amanhã não pode dizer que ninguém disse. Mas ninguém me disse isso, ninguém. Ouviu. Agora, quis ouvir ou não, quis ceder ou não, quis seguir o caminho ou não, aí é liberdade de consciência. Ok? Hoje vamos ficando por aqui, então, amanhã voltamos com mais um projeto, 15 minutos. Hoje fomos até a questão 841, continuamos aqui na liberdade de consciência. Até amanhã, muita paz a todos.